Professoras doutoras da UniOeste, Carla Cristina Nack Conradi e Adriana Duval Alves Taveira, são as nossas convidadas de hoje. Carla, começo contigo. Bom dia, obrigado pela presença, é uma satisfação recebê-la aqui. Bom dia, obrigada. Professora Adriana, bom dia, obrigado pela sua presença aqui, é uma satisfação recebê-la. Bom dia, obrigada. Bom, nós faremos várias perguntas relacionadas ao Núcleo Maria da Penha, no MAP da UniOeste de Marechal Cândido Rondon. Mas antes, nós precisamos saber quem são elas, a trajetória destas profissionais, destas professoras doutoras. Carla, qual a sua história dentro da universidade, por gentileza? Eu sou filha da terra, sou rondonense, né? A minha história dentro da UniOeste começa desde 2007. Mas a partir de 2016 que eu entro como professora efetiva do curso de História aqui, né? E aí entro nas discussões a partir de gênero, a partir do Laboratório de Estudos e Pesquisas de Gênero e dos projetos de extensão que tratam da questão da violência doméstica e por isso toda a organização do Núcleo Maria da Penha que a gente vai conversar hoje, né? O percurso para se chegar ao doutorado? O percurso foi dificultoso, né? Porque a gente tem que organizar toda uma pesquisa, um projeto, análise de fontes, né? O meu trabalho versa sobre militância, protagonismo de mulheres durante a ditadura militar no Paraná, né? Então eu entrevistei mulheres para pensar a ação política dessas mulheres nesse momento histórico. Foi na Federal do Paraná, foram 4 anos de pesquisa, passei por uma banca, né? E isso me confere então o título de doutora. E quando eu entro na universidade eu já tenho esse título de doutora, né? Hoje, e a vaga aqui do concurso que eu prestei e o que eu ocupo hoje é de estágio, de prática de ensino em História. E hoje eu coordeno todo o estágio de História nos colégios aqui da cidade, né? Muito bem. Professora doutora Adriana, gostaria também de saber um pouquinho da sua história dentro da UniOeste, por gentileza. Bem, eu ingressei na UniOeste em 2003, mas no campus de Francisco Beltrão. Era o início do curso, eu fui praticamente a primeira professora na época, e então aí segui toda essa trajetória, mas agora este ano de 2020 eu fiz uma relotação com uma professora que precisou ir para lá e eu precisei vir para cá, e agora então estou residindo aqui em Marechal Cândido Rondon, achando aliás a cidade muito bonita, muito agradável, e também aqui trabalhando no curso e junto também do NUMAP, eu como orientadora aqui junto com a professora Carla, que seria a nossa coordenadora. Muito bem. Carla, como foi criado o programa NUNAP e qual a sua importância para a rede de enfrentamento do atendimento às mulheres em situação de violência doméstica, principalmente na nossa área de abrangência e na nossa comarca? Antes do NUMAP, que é esse Núcleo Maria da Penha, né, que tem um atendimento tanto jurídico, educativo e também atendimento psicológico, tem toda uma trajetória, uma história, né? Então, como eu falei, eu entrei a partir de 2007 como professora colaboradora e a gente precisava organizar projetos de ensino, né, ou projeto de pesquisa, desculpa, que trabalhasse com questões vinculadas ao âmbito da história, mas que também tivesse uma possibilidade de que se transformasse em projetos de extensão. E aí a gente organizou junto com outros professores e professoras uma pesquisa que tivesse aí então uma abrangência também enquanto extensão, ou seja, na comunidade, para pensar a violência doméstica, ou seja, para pensar os dados sobre a violência em Marechal Cândido Rondon, porque não existiam dados sobre violência e era também uma solicitação que vinha tanto no âmbito estadual como federal, que solicitava que os municípios, que os gestores municipais informassem, né, sobre os dados de violência, para que o Brasil pudesse dimensionar, né, a questão da violência doméstica. A gente já tinha aí a Lei Maria da Penha, mas que a gente não tinha ainda dados, digamos assim, nacionais, né, sobre a violência doméstica. Quando esses dados foram lhe passados, quando você foi atrás exatamente para fazer esse levantamento, ele te surpreendeu?
Sim, porque nós organizamos esses projetos tanto no âmbito do município com a prefeitura, a partir da aprovação de determinados valores para pagamento de bolsas de bolsistas, que foram tanto na delegacia civil, né, na polícia civil, na polícia militar, nos postos de saúde, coletar esses dados nos prontuários, nos boletins de ocorrência. Sim, esses dados. O que nos surpreendeu primeiro era, esses dados não estavam prontos. A gente precisou primeiro fazer toda uma separação lá dos boletins de ocorrência no papel ainda, né, do que era violência doméstica, do que eram outros crimes. Depois a gente começou a coletar a partir de fichas esses dados e passar para o computador para fazer todo um mapeamento, né, uma estatística sobre isso. Esses dados, sim, até certo ponto nos chocaram em relação à violência doméstica. Então, esses projetos, eles eram interdisciplinar, não era só do âmbito da história, né? Tinha professores também de outras áreas daqui. Nesse período também, Piccolo, nós aprovamos um projeto, foi o terceiro projeto do MEC, que nós aprovamos no âmbito da UniOeste. Nós conseguimos R$150 mil para que a gente equipasse o nosso laboratório e que com isso criasse, né, possibilidades de mais bolsistas para poder coletar esses dados, analisar esses dados, produzir materiais didáticos sobre esses dados, materiais impressos e também capacitar a sociedade. Então a gente fez, digamos, a gente conseguiu fazer oficinas para trabalhar informativas com a sociedade, que a gente atendeu mais de 2.000 mulheres, no sentido de falar sobre a violência, falar de uma forma didática, para que as mulheres saibam o que é violência doméstica a partir da Lei Maria da Penha, que vai estipular os tipos de violência, né? Quando se cria um laboratório para este segmento, ele é equipado com o quê? Ele é equipado com questões, equipamentos, computadores, máquinas fotográficas, né? A gente também, naquele momento, a gente criou multimídias, microfone, aparelhos de som, tudo que a gente possa levar à comunidade. Então a gente foi para todos os cantos de Marechal Cândido Rondon, porque esses projetos no primeiro momento visavam Marechal Cândido Rondon. O NUMAP hoje visa a comarca, e a comarca é muito mais ampla, né? Pensando nesse sentido. Também a gente conseguiu gravadores, máquinas filmadoras, né? Então todo esse equipamento para que a gente pudesse, mesa, cadeiras, equipar todo esse laboratório, porque a gente chegou a ter 10 bolsistas dentro desse laboratório, trabalhando com os dados da violência doméstica, né? Mas grande parte desse dinheiro, digamos assim, para equipamentos, mas também era para o pagamento de bolsas desses bolsistas, né? Lembrando que nós, professores, não recebemos bolsas, né? Nós, professores, nunca somos pagos para essas pesquisas. Esses valores, tanto municipal ou do âmbito federal, são para a pesquisa ou para a coleta em relação a bolsista e estudantes estagiários, né? Muito bem. Olha, este assunto é extremamente pertinente para este mês. Afinal de contas, o mês de agosto é considerado o mês lilás, de defesa à violência contra a mulher. Professora doutora Adriana, como funciona o acolhimento inicial jurídico do NUMAP? Bem, esse acolhimento, ele no primeiro momento, ele acontece em 2 momentos, praticamente. O primeiro momento, a mulher é acolhida, ela chega até nós, conta a sua situação em que ela está vivendo, e nós vamos ouvi-la e orientá-la sobre os possíveis processos judiciais, administrativos, e para que ela tenha um amplo conhecimento dos seus direitos e como ela é amparada pela Lei Maria da Penha. Veja, todo acolhimento, ele é sempre sigiloso, é gratuito. Ele é feito através de uma oitiva por pessoas, vamos dizer, profissionais especializados no assunto para poder acolher e entender esse caso dessas mulheres. Terminado o primeiro acolhimento, aí tem um segundo momento em que essas mulheres, elas levam os documentos necessários para um possível processo. Ela é informada a respeito do prazo, de quais seriam as medidas que a própria Lei Maria da Penha confere para aquele caso especial dela. E sempre no sentido de ampará-la amplamente para que ela saia daquela situação de violência, tá? Com todo o sigilo necessário para o caso.
que o E cárcere qualquer repara. mulher pode procurar vocês? Sim, é um projeto público, tá, que é financiado pela Superintendência de Ensino Superior e Ciência e Tecnologia. Então, qualquer mulher ela pode ser acolhida e ela vai receber todas as orientações necessárias. No entanto, o edital sobre o qual nós somos contemplados, o NUMAP, ele possui uma regra que a assistência judiciária só pode ser conferida para as mulheres de renda familiar até 3 salários mínimos. Esse é um detalhe importante a ser seguido. É uma exigência que foi proposta e colocada pelo próprio Estado. Bom, nós já temos 14 anos da implementação da Lei Maria da Penha. Então, a pergunta é, quais os benefícios que a lei trouxe para a sociedade brasileira nesse aspecto? Olha, vejamos que o histórico da questão da violência doméstica, a violência contra a mulher, ele é antigo na nossa sociedade. Tá? Nós herdamos alguns hábitos vamos dizer, dos portugueses, da civilização latina, que existe todo um patriarcado sobre a questão aí que coloca a mulher numa submissão. Então, qual foi o principal fator da Lei Maria da Penha? Ela inseriu no nosso sistema, no sistema brasileiro, uma política de enfrentamento a essa questão. Porque o maior problema é que, veja, o Código Penal ele é muito antigo, já data de séculos, e ele já prevê lesão corporal, homicídio, injúria, ameaça. No entanto, vamos dizer que existia um descuido com relação a essas situações dentro do ambiente doméstico. É como se houvesse um silêncio por parte da sociedade em relação a isso. As pessoas, os vizinhos sabiam, mas ninguém fala nada. E todos seguiam aquele antigo provérbio, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. No entanto, agora a questão é pública. Por que a questão é pública? Porque ela traz sérias consequências para a saúde da mulher, para a saúde pública, para a saúde das pessoas que convivem no lar, normalmente filhos, menores, adolescentes, tá? Que daqui a pouco a professora Carla vai falar sobre isso, que normalmente são pessoas que até, segundo estudos, no futuro pode vir a mexer com drogas, álcools, em razão do sofrimento provocado ali dentro da família, por essa questão da violência doméstica. Então, a Lei Maria da Penha, a partir de 2006, ela traz essa política de enfrentamento com uma rede bem, vamos dizer, entrelaçada. Ou seja, varas especializadas da justiça para tratar do assunto. Já a Delegacia da Mulher, que já existia, mas também preparada para acolher essas mulheres. Assistente social, também trabalhando juntamente com a Justiça, assistência social. O próprio NUMAP, vamos dizer que ele é um resultado de toda essa questão da violência doméstica, mas também dessa política. Ele foi instituído pela Secretaria do Estado, na época 7, agora a Superintendência, e ele também visando que todas as universidades públicas devem ter um núcleo para atendimento dessas mulheres. Essa rede de proteção, com casas de abrigo, vamos dizer, agentes mais especializados, é que vem a contribuir para essa mudança e a conscientização da população, né? Muito bem. Para quem está acompanhando, só para fazer um adendo, e já a prof. Carla vai falar a respeito do que acabou de dizer a prof. Adriana, muita gente está se perguntando, muita gente pergunta, muita gente não sabe. Quem foi, por que Maria da Penha, o nome da lei? Maria da Penha Maia Fernandes é uma farmacêutica brasileira que lutou para que seu agressor viesse a ser condenado. Maria da Penha tem 3 filhas e hoje é líder de movimento de defesa de direitos das mulheres, vítima emblemática da violência doméstica. Foi daí que surgiu. Ela nasceu em 1945, está com 75 anos de idade e é residente em Fortaleza, no Ceará. Pois não, prof. Então, a primeira pergunta que tu me fez sobre a importância, né, do NUMAP dentro de Marechal Cândido Rondon, ou na rede de Marechal Cândido Rondon, e daí a questão do atendimento do NUMAP que a Adriana estava falando,
eu acho que é importante a gente evidenciar um pouco que o NUMAP é o único órgão especializado no atendimento às mulheres em situação de violência na comarca, né? Em relação ao Rondon, mas na comarca. Claro que a gente tem a delegacia, tem a polícia, tem o CREAS, mas eles fazem outros tipos de atendimento, né? O NUMAP, ele é especializado tanto na escuta quanto no atendimento jurídico e educativo e no encaminhamento à questão psicológica para a questão da violência doméstica. Então, hoje, nós não temos no município, digamos, podemos dizer, especificamente uma política específica para a violência doméstica. Né? E eu não estou aqui falando em relação a questões de gestores municipais, eu estou falando que isso é uma questão de toda a comunidade, de uma luta de toda a comunidade para que a gente possa ter uma patrulha Maria da Penha, né? Uma delegacia da mulher. Né? Eu ia perguntar isso para vocês, sobre delegacia da mulher. Vocês acham que esse é um dos caminhos para colaborar com todo esse contexto? Também. Porque a gente precisa pensar assim, Marechal Cândido Rondon talvez não teria a possibilidade de ter uma delegacia da mulher pelo número de habitantes e tal. Mas Rondon não é somente Rondon, ele é uma comarca. Sendo assim, e pelo número de violência, eu acho que não é somente de habitantes, é o impacto e as questões dos dados e das estatísticas de violência da nossa região comporta, sim, outras políticas de combate e enfrentamento à violência doméstica. A Delegacia das Mulheres é uma. Hoje a gente tem uma parceria do NUMAP com a delegacia, com a Polícia Civil, muito legal, importante, né? Até essa semana a Adriana e a Fabiola, a advogada do NUMAP, né? A Adriana é orientadora da área do direito, foram até a delegacia conversar com toda a equipe e a gente já construiu outras políticas públicas. A gente já tinha outras políticas, outros convênios, políticas do Rondon e o impacto do NUMAP do Rondon aqui e o NUMAP de Toledo. E o impacto do NUMAP lá, que tem Patrulha Maria da Penha, Delegacia da Mulher e Secretaria de Mulher em Toledo tem a Secretaria Municipal da Mulher, que é importantíssima, que é ali aliada ao NUMAP para todo um encaminhamento. Vocês já tentaram levar isso para os gestores públicos e mostrar para eles a importância de ter todo este contexto baseado no exemplo que temos em Toledo? Algumas vezes, né? Mas aí também a gente tinha outras demandas, porque a gente está no segundo ano do NUMAP. No primeiro ano a gente precisou criar a estrutura do NUMAP, ajustar, para até que a gente pudesse mostrar para a SET, né, para a Universidade Sem Fronteiras, que é um projeto de lá, que o Rondon comporta o NUMAP por ser o único órgão especializado da comarca, né? Nós estamos no segundo ano, e nesse segundo ano a gente foi atropelado pela essa pandemia, né? Então a gente tinha muitas atividades para esse primeiro semestre, que era, digamos, as execuções de todas as nossas atividades. E hoje a gente começa percebendo, Piccolo, que a gente precisa ter uma rede que ela é construída, né? Ela está fortalecida, mas ela precisa dialogar mais. E para isso a gente precisa de políticas públicas no sentido tanto do âmbito estadual e aí municipal. E aí a gente precisa sim dialogar com os gestores municipais. Eu tenho a impressão, se não estou redondamente enganado, que na última segunda-feira, na sessão da Câmara de Vereadores, o vereador Adrião Naziguil, que hoje é do PP, ele teria comentado algo que estaria encaminhado para uma possível delegacia da mulher em Marechal Cândido Rondon. Foi até bom tratarmos deste assunto hoje, já que o mês de agosto é um mês lilás de defesa contra a violência da mulher, para que possamos ampliar um pouquinho mais nos próximos programas a situação desta possibilidade. Professora Adriana, já que falamos do Covid, né, diante da pandemia, que panorama breve podemos dar em relação à violência contra mulheres no Paraná? Eu pergunto isso porque eu recebi aqui já por 2 ocasiões o comandante da Polícia Militar de Marechal Rondon e ele disse que é público e notório, os números mostram um aumento nos problemas domésticos com relação à pandemia. Sim, nós tivemos a situação da mulher em situação de risco, veio a se agravar, tá? E nós temos aqui um gráfico que eu gostaria até de compartilhar com vocês,
aqui ele fala dos casos de violência doméstica. Se a gente for verificar ali no mês de junho de 2019, são 6.918. 28. 28. E no mês de junho de 2020, 5.927. Então, por que o registro diminuiu? Tá certo que aí ele trata de todos os casos de violência doméstica, que envolve tanto contra a mulher, como também contra crianças, adolescentes, mas houve uma diminuição. E essa questão, nós sabemos que houve o aumento da situação das mulheres que estão nessa questão da violência, vivendo a violência doméstica. Mas, por outro lado, houve uma diminuição do registro. Tá? A dificuldade, talvez o isolamento social, isso tenha talvez dificultado a mulher a levar adiante a situação de violência que ela se encontra. Nós não vemos outro motivo a não ser esse, tá? O próprio isolamento ajudou vamos dizer, diminuir esses registros, o que não é muito, isso não é positivo, porque é muito importante que a pessoa que vive nessa situação, ela tome a iniciativa e faça o relato, leve adiante o boletim de ocorrência, tá? E também procure aquelas instituições, como aqui nós temos o NUMAP, em várias cidades do estado do Paraná, onde tem uma instituição de ensino superior, uma universidade pública, tem o NUMAP. Então, isso é uma situação preocupante. Por outro lado, as medidas protetivas, o segundo gráfico que a gente vai passar aí para vocês, ela teve um aumento. Aí já demonstra que realmente houve um aumento do número de violência. Ali o número em 2019, no primeiro trimestre, 9.384, e no primeiro trimestre de 2020, 9.897. Tá? Então, essa situação que a gente percebe pelos números da Secretaria de Segurança Pública. Agora, é uma questão complicada pelo fato de que o isolamento social, e daqui a pouco a professora Carla vai debater isso um pouquinho com vocês também, sobre o ponto de vista mais pedagógico, educativo, o que eu quero falar para vocês, juridicamente, houve essa diminuição. Isso é preocupante, porque então significa que as pessoas que vivem nessa situação não estão levando adiante aquela violência que ela está sofrendo. Por outro lado, para a mulher complicou, porque se ela fica no isolamento social dentro da sua residência para se proteger, ela fica mais contato com o seu agressor, ou seja, ela sofre mais riscos ainda, porque ela está mais em contato dentro de casa, isolada. Tá? E essa é a grande preocupação do Estado, da Polícia Militar, como aqui o Piccolo acabou de colocar para nós, que realmente, claramente vem aumentando. A própria mídia também isso coloca todos os dias nos meios de comunicação. Então, essa é a situação da pandemia, tá? Muito que eu gostaria bem de colocar para vocês. Bom, eu quero aproveitar aqui um comentário, Gabriel, e por gentileza colocar aquela informação das pessoas que podem procurar, o terceiro banner que envolve o NUMAP. Este é o meio de comunicação, né? Gostaria que as profs falassem, por gentileza, Carla. Essas são as informações, né, para ter contato conosco. Nesse momento do isolamento social, da pandemia, a universidade ela não está aberta, né? Ela fechou, então a gente está sem aula nesse momento, começamos com ensino remoto. Então a gente também, o NUMAP também está trabalhando de forma remota, mas isso não quer significar que nós não estamos atendendo as mulheres. Nós estamos atendendo de forma remota, tanto por WhatsApp. Esse número de WhatsApp também é o número do telefone, né, de celular que pode ligar, tanto como no o Facebook, por e-mail, o Instagram. E esse é o novo site que vai ser lançado muito em breve, essa semana ainda, começo da outra semana. Quer dizer, são todas essas informações para que as mulheres possam ter acesso. Lembrando que a professora Adriana comentou
que nós temos alguns critérios de atendimento enquanto processos jurídicos, como que a gente vai atender essas mulheres. Mas o NUMAP, ele pode atender as mulheres para informações, qualquer mulher, independente da questão econômica e da questão sobre o assunto. Nós já informamos mulheres, ou tivemos atendimento sobre questão de violência sexual, de assédio sexual, né, de outros casos que não tem a ver com violência doméstica, porque violência doméstica, ela tem a ver no âmbito familiar, mas aí também já atendemos mulheres para questões de informações sobre violência sexual no espaço público, né? Mulheres que buscam saber sobre seus direitos sobre outros assuntos. Os nossos advogados também estão apostos para informar as mulheres sobre o que elas podem fazer em determinadas situações em que os seus direitos não estão garantidos. Mas para essas questões, os advogados não podem representá-las, porque nós só podemos representar em questões de violência doméstica, mas eles podem sim informá-las sobre os seus direitos. Né? Bom, tem aqui um comentário da Andiara, ela diz assim: relacionamentos disfuncional, se não conseguir sair sozinha, procure ajuda. Por favor, deixe contato e local para as mulheres ir até vocês. Parabéns, assunto de grande valor para as mulheres. Então, estes são os contatos, né, que nós acabamos de mostrar e que a professora acabou comentando. Quero aqui também agradecer a audiência. Bom dia para a Letícia, Newton Berwanger, idem, Fabiola da mesma maneira, a Laís também nos acompanha. Márcia Hansen, parabéns equipe NUMAP pelo excelente trabalho, muito obrigado. Helena também nos acompanhando, bom dia a todos. O Arlen Gitkes, bom dia, ótima quarta-feira a todos vocês que participam do programa. Muito obrigado. Carla, como o isolamento social e a pandemia têm impactado na vida das mulheres em situação de violência doméstica? O isolamento social e a pandemia têm impactado na vida das mulheres que não vivem uma situação de violência, né? E as mulheres que vivem situação de violência, né? No mês passado saiu uma pesquisa intitulada Sem Parar, a Vida das Mulheres na Pandemia, dizendo que metade das mulheres no Brasil passaram a cuidar de uma outra pessoa durante a pandemia, né? Mesmo as mulheres que não tinham essa prática do cuidado, a prática do cuidado ela é feminina. É uma construção nossa da sociedade, né? Que é a mulher que cuida dos filhos, né? Dos idosos, do outro. E mesmo as mulheres que não tinham essa prática, elas passam a ter a prática do cuidado. Então, impactou na vida das mulheres que não vivem em situação de violência, né? Porque a gente está no âmbito da casa, a gente está com todo o trabalho doméstico, a gente está com os filhos sem escola, né? Todo esse processo. Mas falando das mulheres em situação de risco, de violência, agravou e muito. Por mais que os dados mostram, como a Adriana colocou para nós, né, que parece que diminuiu a violência doméstica, ela não diminuiu, ela aumentou. E muitas pesquisas têm mostrado, até de âmbito também do Estado, de órgãos federais, que criou-se outras formas de medir essa violência, como as redes sociais. Por quê? Porque as pessoas passam a estar em casa e começam a escutar as mulheres sofrendo violência, né, dos seus companheiros e passam a colocar essas informações na rede social. Então, por que essa violência, o isolamento vai impactar na vida das mulheres? Então, tem vários fatores que eu queria colocar rapidinho. Primeiro, né, as mulheres estão com dificuldade de acessar a rede tanto de combate e enfrentamento. E isso é muito importante, porque muitos desses órgãos, eles passam a suspender os seus trabalhos, como o CREA, né? Ou então a trabalhar de forma remota, a mudar toda a sua metodologia de trabalho. O CREA sempre teve uma forma de trabalhar coletiva, até mesmo de grupo coletivo de mulheres, para pensar a forma de saída da violência doméstica. Isso passa a não acontecer mais. As escolas é um espaço em que as mulheres também denunciam a violência, ou que tanto as coordenações pedagógicas percebem a violência a partir da criança, porque a violência doméstica não reflete só em relação à vida, à saúde, o comportamento da mulher, mas também dos filhos, né? Observe que aquela criança vive uma situação de violência, né? Seja com ela, no seu corpo ou em relação à sua família. As escolas estão fechadas,
né? Muitas consultas não foram mais agendadas, os espaços de saúde não estão mais atendendo. Isso tudo era uma rede de acesso em que as mulheres ou que a sociedade sabia sobre a violência doméstica. Isso é muito importante entender, que falta aí, então, que a gente tenha contato com essas mulheres ou contato sobre essa questão. Outro ponto, as mulheres não têm onde deixar os seus filhos, com quem deixar os seus filhos, para que possa fazer essa denúncia. Uma das saídas foi a luta de muitos órgãos que trabalham em relação à violência doméstica, como a Casa da Mulher Brasileira em Curitiba, estou falando do âmbito do Paraná, né? Como a OAB, a Comissão Estadual das Mulheres da OAB, que o boletim de ocorrência fosse online no caso da violência doméstica, porque ele não era, porque para outros delitos ele poderia ser online, mas para a violência doméstica a mulher precisava ir até a delegacia para fazer a denúncia. Hoje esse boletim já está online, o que facilita essa mulher romper esse ciclo de violência no sentido da denúncia. E lembrando sempre é muito bom e oportuno dizer, denuncie a violência doméstica. Denuncie a violência doméstica no primeiro momento da violência. A gente sempre acha, tem um olhar, um entendimento, que a violência doméstica ela é física, e ela não é. A violência doméstica, ela também é psicológica, né? Então, assim, o xingamento, a forma de você tornar a pessoa pejorativa, criar toda uma relação com essa pessoa que é uma relação de poder em que você vai tornar ela menor. Isso é uma violência psicológica e quase sempre ela vem por primeiro. Quando chega a violência física, né, a violência psicológica ela já foi bem maior. Então, sempre lembrar que o primeiro ato é a denúncia, né? Então ela é importante, porque a violência, a gente aprende isso nos estudos, na fala de juízas, de promotora que tratam da questão da violência doméstica. A violência ela é sempre gradual. E o que vocês diriam, por exemplo, para as mulheres que têm medo? Elas têm receio de fazer a denúncia. Preferem, às vezes, sofrer do que denunciar. É importante, eu não sei se a Adriana também quiser. Eu também. Eu gostaria de fazer Por uma gentileza. colocação. Veja, o medo, ele faz parte desse processo. Mas é necessário enfrentar esse medo. É necessário pela sua saúde, é necessário pelo bem-estar dos seus filhos. Aqui, no MAP, eu acho que pode ser um caminho, tá? Que nós temos todo um sigilo nesse atendimento. Inclusive, pode ser feito até pelo próprio WhatsApp, que é um meio que quase todos hoje têm acesso. E existem as medidas protetivas. As medidas protetivas hoje, segundo a Lei Maria da Penha, que a gente estava colocando agora mesmo para vocês, ela dá o prazo de 48 horas para que, a partir do boletim de ocorrência, seja encaminhado ao juiz, que também tem o mesmo prazo de 48 horas para determinar, a pedido da própria ofendida, da vítima ou do Ministério Público, para encaminhar essas medidas protetivas. É necessário vencer o medo e não tem outra saída, do meu ponto de vista. Por exemplo, a mulher... Só fazer um complemento. Pois alguns no MAPs hoje já tem psicólogas que fazem atendimento. Nós aqui ainda nós não temos o curso de psicologia, né, professora Carla? Então, isso é a nossa dificuldade de ter ali dentro uma psicóloga atendendo nossas assistidas. Mas aquelas mulheres que puderem procurar o CRAS, uma forma de acompanhamento psicológico, é necessário. Porque ela precisa desse fortalecimento interior para que ela possa enfrentar esse medo. Deixa eu fazer o papel aqui da mulher que está sendo violentada. Ela, por exemplo, ela tem esse problema, ela tem essa violência doméstica, ela quer denunciar. Ela vai até vocês, vocês vão obter as informações, vão acolhê-la, mas ela tem receio de voltar para casa, que o marido saiba que ela esteve procurando ajuda. Como é que funciona esse processo para que ela tenha essa proteção? Afinal de contas, a senhora acabou de dizer que, por exemplo, o Ministério Público ou o juiz tem 48 horas, e 48 horas para uma pessoa que está com medo e vai denunciar o próprio marido é um tempo que não acaba mais. Anderson, você colocou o nosso dilema cotidiano no MAP. A nossa dificuldade de não ter outras políticas públicas municipais aqui, como uma casa de passagem ou uma casa-abrigo.
né? É muito difícil. Antes, quando nós trabalhávamos com a violência doméstica e a gente informava sobre isso, quando as mulheres chegavam e diziam, eu não sei como me desvincular do agressor, a gente suspirava e dizia, olha, tem que denunciar, mas isso só não basta. Né? Não bastava como resposta que nós dávamos a essas mulheres nas diversas comunidades, associações que a gente foi. Hoje a gente tem o NUMAP, a gente diz, vem conosco, nós estamos aqui por você, vamos com a assessoria jurídica e vamos ver o que a gente vai fazer. A gente vai lutar por você. Nós estamos ali para defender o direito dessas mulheres de viver sem violência, porque viver com violência é viver sob tortura cotidiana, você e os seus filhos. Quando a gente chega nessa escuta, então passa por todo esse processo, a gente às vezes pensa, e agora? E agora o que a gente vai fazer por essa mulher que não pode voltar? Essa mulher que vive em situação, que já foi agredida, que foi esfaqueada, que a família tenta a todo momento, não, o meu pai vai melhorar, o meu pai estava alcoolizado. E aí a gente tenta junto com o quê? Com os gestores públicos, né? Para fazer o quê? Junto com a assistência social, com o CREAS, né? Para encaminhar para psicóloga. E aí a gente chega no CREAS, tem uma demanda muito grande de atendimento para os psicólogos do CREA. A gente precisa de outros profissionais para auxiliar, porque para romper o ciclo da violência, não basta só esse empoderamento da mulher, é importantíssimo, mas só o âmbito jurídico, educacional, não. Precisa também do âmbito psicológico, permitir que essa mulher tenha, na verdade, condições tanto financeiras, tenha também condições de poder viver depois, né? Então, o que eu indico? No primeiro momento, eu estou com dificuldade, eu tenho medo de denunciar. O que eu faço? Uma das possibilidades é ir conversar, entrar em contato com o NUMAP. Nosso trabalho é totalmente sigiloso. Eu não sei se eu quero denunciar ainda, eu não sei se isso vai ser o melhor para mim. São as perguntas que passam pelas mulheres, né, agredidas, que vivem em situações de violência. Conversa com os advogados. Outro canal, o 180. O 180, né, o Ligue 180, é também totalmente sigiloso. Você pode conversar com as atendentes que são capacitadas. E é muito importante porque o 180 ele cria um protocolo e ele depois cobra aqui da região o que se está se fazendo em relação a essa situação dessa mulher. Tá? Outra questão, vai até o CREAS, vai até a assistência social e pede políticas para ela, formas de ela conseguir se desvencilhar. E depois entra com o processo jurídico. Há formas, a gente pode auxiliar, nós estamos aqui para isso, né? E depois faz o boletim de ocorrência. Eu acho que isso é importante. E de todas as formas, é importante você evidenciar. Estudos mostram que no primeiro momento que você faz a denúncia, é um chamamento para esse homem que opa lá, você não pode fazer isso. E serve, né? Porque eu quero também falar que nós trabalhamos com os homens autores de violência, né? E aí também é importante entender que esses homens, eles percebem que as mulheres também mostram que as relações íntimas, as relações amorosas não podem ser baseadas dentro da violência. Então, e existe casos, por exemplo, que a mulher agride o homem? Eu já perguntei isso aqui para representantes das autoridades, representantes da Polícia Militar, que teve casos deles chegarem no local, vizinhos denunciaram que havia uma briga entre o casal, etc. E quando eles chegaram lá, quem estava ensanguentado ou tinha sofrido agressões era o cara, era o cidadão e não a cidadã. Existem enfrentamentos assim, existem casos assim, e se existem, de que maneira se trata? Posso até fazer Claro. uma colocação e depois a professora Carla faz. Até pode existir, mas vejamos que isso não é um produto da nossa cultura. Isso é uma exceção. A questão da mulher é um produto da cultura e ela vem se arrastando historicamente e construindo essa situação, a ponto de mulheres terem medo de sair e sofrer ali um assassinato. Agora, um fato que aconteceu numa ou outra hipótese de um homem bater numa mulher, quer dizer, do contrário de uma mulher bater num homem, tá, que bom que não foi ela que apanhou, eu só posso dizer isso. Mas que é a exceção da exceção é. E não se trata de uma questão sociocultural
como é a situação da violência contra a mulher, que já acaba trazendo um ônus para toda a sociedade, saúde pública, bem-estar da criança. As escolas, hoje nós sabemos já que as crianças que presenciam a violência ali, que é algo mais constante, tem uma diminuição do aprendizado. Então, isso afeta até o intelecto da criança. Então, essa é a questão, porque já é, vamos dizer, um cunho já dos costumes. Essa situação pode acontecer, mas é muito exceção. Muita exceção. Eu diria o seguinte, eu particularmente tenho o seguinte pensamento, eu sou contra a violência independentemente dos envolvidos, seja homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, mas gritantemente, totalmente contra, não dá para entender como é que pode um cidadão agredir uma mulher. É profundamente lamentável quando isso acontece. Dando sequência aqui, já encaminhando para daqui a pouco encerrarmos a nossa entrevista, já são 8 horas e 23 minutos, estamos aqui há 53 minutos falando sobre um assunto extremamente importante e delicado, sobre a violência contra a mulher neste mês de agosto, mês lilás, de combate à violência contra a mulher. Professora Carla, é importante trabalhar com os homens autores de violência doméstica e quais são as experiências que vocês têm observado nesse sentido? Sim, é muito importante. O trabalho com a violência doméstica, né, no âmbito da extensão dentro da UniOeste, e aí a organização dos projetos, a partir da criação do NUMAP, criou-se toda uma experiência para nós, que nós desenvolvemos um outro projeto, junto com o Ministério Público e o Conselho da Comunidade, aqui da comarca, que nós organizamos um programa que é o PROSMAP, que é um programa de orientação social Maria da Penha. Então a gente já está indo para o 2º ano de trabalhos. Esse programa, ele trata da questão de repensar as condutas masculinas na questão da violência doméstica. A gente já trabalhou com mais de 100 homens, digamos assim, a partir do Conselho da Comunidade, que esses homens eles vêm de forma obrigatória para cursar esses grupos reflexivos, né? Então, não é só Rondon que tem esse programa PROSMAP, dessa forma, desse nome, ele é específico de Rondon, né? Mas digamos, uma medida, um mecanismo que está se organizando em todo o Brasil. A Lei Maria da Penha, ela já estipulava lá em 2006 que a questão dos autores de violências, dos homens agressores, a gente prefere chamar de autores de violência, né, porque eles não são sempre agressores, como as mulheres não são sempre agredidas, ou seja, são questões de conceitos, né? Eles são autores de violência e de violência doméstica. A partir de 2006, a lei já estipulava que deveria se pensar a questão desses homens para trazer uma sociabilização nova a eles a partir das suas condutas, né? Agora, recentemente, né, em abril, houve um outro olhar em relação à lei, né? Construiu-se aí uma adequação em relação à lei que propõe medidas protetivas para que os homens comecem a frequentar esses cursos reflexivos e que tenham acompanhamento psicossocial, tanto individual como coletivo. Então, agora é lei que esses homens precisam prestar essas, né, determinados mecanismos. Isso é importantíssimo, porque o momento que a sociedade olha para as mulheres, ela precisa olhar para esses homens também. Porque a Lei Maria da Penha é uma das melhores leis do mundo, né, digamos assim, de âmbito internacional, para a proteção da violência doméstica. Então, ela é elogiada por outros países na forma como ela foi constituída. E ela é constituída a partir da questão de que, quando você constrói homens para serem opressores, para serem os machos, digamos assim, ou o provedor, e as mulheres para serem submissas, aquelas que estão num espaço secundário, digamos assim, isso leva a opressões, a hierarquias entre as relações afetivas, né? Um manda e o outro obedece. Isso nunca de certa forma, vai ser justo e igual. Quando se constitui isso, né, a gente precisa pensar que esses homens também, de forma cultural, historicamente, educacional, são construídos para ser de certa forma. E as mulheres a gente precisa olhar para eles também. Mas então, em 2020, com todo o espaço que a mulher já obteve, ainda tem gente que pensa assim? Tem.
né? E isso é um âmbito que paira dentro da nossa sociedade. Não faz muito pouco tempo a gente teve toda a discussão do que era a Cibela recatada do lar, o que condiz com uma mulher, né? Por que a mulher está sobrecarregada diante do isolamento? Porque cabe a ela o cuidado com os filhos, porque cabe a ela o cuidado com o espaço da casa, né? Porque cabe a ela o que é o doméstico. Está ficando cada vez mais evidente nesse período do isolamento que as tarefas domésticas são nossas, são femininas e não são divididas. O número de divórcio no âmbito internacional, porque a pandemia lá começou bem antes do que nós, né? Nossa, que está se alargando também, mas o número de divórcio, inclusive na China, onde, historicamente, pensando assim, as mulheres são, né, submissas aos homens, é imenso. Né? Então, por quê? Mas será que tem ainda homens que não lavam a louça, que não ajudam a limpar o chão, etc? Olha, na minha família tem. É? Tô brincando. Não, porque eu sou um cara que gosto de fazer isso, eu ajudo muito em casa e por isso que eu pergunto. Acho que isso é muito importante. Há muitas pesquisas, não falo do âmbito da história, mas de outras áreas também, que tratam com uma questão do que é trabalho formal e trabalho informal. O trabalho formal dá conta do trabalho doméstico, daquele trabalho que não é pago, né? Ele está muito vinculado ao que é feminino, porque para muitos homens mexe na masculinidade, na virilidade, ele tem que passar um pano, lavar uma louça. Mas a gente está falando de gerações também, né? Essas novas gerações, eu não estou falando dos adolescentes, né? Homens adolescentes, mas essas novas gerações têm um pensamento diferente em relação a isso, né? As divisões. Na verdade, um homem, ele não ajuda dentro de casa. Um homem que lava, que passa, que cozinha, ele é um homem funcional, porque todo ser humano precisa disso, né? Então, eu vi muito isso, assim, por mais que o meu filho sempre auxiliou de uma ou outra forma, porque a mãe dele, né, também, olha como a mãe dele é, né? Mas quando ele foi morar sozinho, que ele foi fazer a universidade, o curso dele, ele teve que aprender. Você viu, ele ligava e dizia, mãe, como que frita um bife? Porque o meu bife aqui não tá dando certo. Claro, pode ficar à vontade. Só uma colocação muito importante, porque nós visitamos muitas escolas e os diretores vieram e nos colocaram que muitas meninas vinham e colocavam para os professores a seguinte situação. O meu irmão pôde fazer o curso a respeito de informática, mas o meu pai não quer, ele não paga para as filhas. Ou seja, até mesmo essa situação ainda existe na nossa sociedade. Atualmente. Isso aconteceu há 2 anos atrás, tá? Quando eu também trabalhava no NUMAP, em Francisco Beltrão, no campus lá da UniOeste, e nós íamos muitos até as escolas, a pedido das escolas. Muitos pais relataram isso, ou seja, aqui no sudoeste do Paraná. Que coisa. Muitos diretores e professores nos relatavam essa questão. Ou seja, dentro da própria casa, fazendo distinção com o filho homem e com a filha mulher, né? Profundamente lamentável. Bom, eu quero mais uma vez mostrar o banner das mídias sociais no MAP. Se você tiver algum questionamento, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma denúncia, estes são os meios para que você possa fazer contato com eles, principalmente, né, em decorrência da tecnologia, do uso diário, do uso a cada minuto. WhatsApp, então, 459-9841-0892. Como disseram aqui as professoras, não tenha medo, faça contato, seu nome será mantido em sigilo e, consequentemente, eles darão a vocês, mulheres, as orientações necessárias e pertinentes. Quero lembrar também, ao 12h10, nós temos o nosso Paraná Mídias Meio-Dia, um debate com uma mesa recheada que fala sobre os principais fatos de mais relevância da nossa cidade no atual momento. É o seu almoço com opinião e notícia, começando ao 12h10. Nós temos aqui mais 2 comentários, chegando aqui para a gente poder levar o conhecimento das pessoas. A Elisa, parabéns a essas mulheres maravilhosas. A Fabíola, infelizmente, não só tem homens que não lavam a louça, como agridem suas mulheres por elas deixarem de fazer. Culpabilizam suas mulheres pela janta não estar pronta, por dar prioridade aos filhos ao invés dele, e assim por diante. Ainda há mulheres e meninas sendo privadas de serem livres. Muito boa discussão, parabéns às professoras.
uma situação que vocês acabaram de mencionar aqui, que existe essa privatização ou a privação de pessoas que definitivamente não deveriam. Bom, Carla, muito obrigado pela sua presença aqui, foi uma satisfação imensa receber não só a Carla, mas também a Adriana. Primeiro, Carla, fique à vontade para as suas considerações finais. Eu gostaria de dizer que essa é uma luta do enfrentamento à violência doméstica, que não é uma luta somente de mulheres, né, que querem que a violência contra os seus corpos acabe, mas é uma luta da sociedade como um todo, de uma sociedade organizada e consciente que a gente só vai ter uma sociedade mais justa quando a violência contra as mulheres e as meninas, como o comentário bem colocou, né, porque a gente fala de violências contra as mulheres, mas a gente tem que pensar também que há diferenças entre as violências contra as meninas, né, as adolescentes e as mulheres, vai acabar quando toda a sociedade de uma forma organizada. E é importantíssimo a gente ocupar esses espaços, como a gente está aqui conversando, porque às vezes quando a gente organiza algumas estratégias na internet, porque agora é o período de isolamento, né, a gente está tentando de toda forma abranger todas as classes sociais, digamos assim, de mulheres, né? Vamos fazer essa separação em relação a classes sociais. E às vezes as mulheres não têm contato com a internet, a gente precisa entender isso. Tem mulheres que não têm computador, né? Não têm a familiaridade de trabalhar com essa tecnologia, então a gente precisa criar formas de chegar até elas, é o nosso trabalho. Elas precisam chegar até nós, mas primeiro nós temos que chegar com informações até ela. Tanto que nós fizemos um NUMAP na escola. A gente foi até as escolas levar flyers municipais, né, nas escolas municipais, levar os nossos flyers, nossos banners com informações para colocar junto com o material das crianças, para que a gente pudesse chegar até essa mulher, tanto no meio rural, como essas mulheres de bairros, enfim, que não têm o contato com a tecnologia da internet. Então a gente precisa ocupar os espaços. E estar aqui é muito oportuno e muito importante para a gente, né? Dado o seu programa, toda a abrangência, visualização que ele tem. Conversar com a comunidade, com a comarca, é muito importante, porque quanto mais visível o NUMAP mais atendimento. E a gente precisa de atendimento no sentido, a gente precisa que as mulheres cheguem até nós. Esse é o primeiro trabalho no período da pandemia, e por isso que a gente está a posto. Lembrando sempre que o NUMAP está aqui na comarca pelas mulheres. Então eu agradeço muito, né? Enquanto equipe, a Adriana também vai falar, mas enquanto equipe do NUMAP, agradeço e por favor nos chame mais. Sem dúvida. Temos para conversar também sobre o programa PROSMAP em relação aos homens, né? Tem o Conselho da Comunidade, podemos formar o Conselho da Comunidade para falar conosco. Sem dúvida. Estamos em relação também ao promotor para falar, porque eu acho que vai aumentar esse programa, porque agora ele é uma política enquanto lei, né? E precisa ter em todos os ministérios públicos, né? Tá bom? Sem dúvida nenhuma, nós vamos continuar mantendo contato para que vocês possam voltar em uma outra ocasião, trazendo outras pessoas. Tu citou aí a questão da promotoria pública, será de fundamental importância. Nós estamos aqui para contribuir com a nossa sociedade, independentemente do assunto, independentemente do segmento. Esse é o nosso foco, desde que iniciamos o nosso projeto com o advento principalmente da pandemia, e todos sabem que quando nós iniciamos isso era mais relacionado ao segmento esportivo e tivemos que mudar a curva deste percurso. Professora Adriana, muito obrigado pela sua presença, fique à vontade para as suas considerações finais. Bem, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer ao Piccolo pela oportunidade de estarmos aqui debatendo esse assunto, abrindo para discussões e comentários e dizer para que as mulheres que hoje vivem numa situação e aquelas meninas que um dia também vão ter seus relacionamentos, que eu penso que é muito importante que cada indivíduo, cada mulher e cada homem também tenha a sua autonomia. Tá? Busque sempre ser autônoma, ser você, tá? E não através do outro encontrar aquilo que te preenche, que te faz bem. Porque muitas mulheres estão nessa situação porque apostaram num relacionamento que já sabia que talvez não viesse a dar bons frutos, tá bom? É essa mensagem que eu posso deixar e eu conto que toda a sociedade, todas as pessoas vão estar nos ajudando a partir
do momento que entra em contato com esse assunto, a estar desconstruindo essa ideia da violência. Bom, eu quero também aqui agradecer não só as professoras, mas as pessoas que estão envolvidas diretamente com o NUMAP, que nos auxiliaram, e eles escrevem aqui, excelente entrevista, tema mais do que importante para Marechal Rondon, parabéns pelo programa. O NUMAP está aqui pela defesa dos direitos das mulheres de toda a comarca de Marechal Cândido Rondon, como já foi dito aqui pelas nossas professoras. A Amélia Grandes também nos acompanhou, diz parabéns Piccolo, parabéns doutoras. Realmente para nós foi um programa extremamente importante. A cada dia que passa nós estamos aprendendo um pouco mais com as pessoas que vêm até aqui e trazem as informações pertinentes para a nossa sociedade. O agosto é lilás, mas este lilás tem que permanecer os 365 dias do ano, 366 especialmente neste ano, que é um ano bissexto. Então, se você tem alguma denúncia a fazer, se você está sendo agredida, faça contato, como nós já apresentamos aqui, os mecanismos e os meios para que você possa fugir de toda esta situação que é extremamente constrangedora.